Antes, vamos a um caso que chamou a atenção e criou revolta nas redes sociais. Um homem cometeu crime de importunação sexual dentro do Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão. Eu venho com uma entrevista sobre este assunto agora com Raimundo Moraes. 6h43, Raimundo. 6h43. Olá, você Narciso, ouvinte da PAN. Aqui ao meu lado a Ellen Prado. Ela é diretora-presidente do Hospital Nosso Senhor dos Passos, aqui em São Cristóvão. Esse caso ocorreu na noite do sábado. Inclusive, alguns pacientes que estavam na sala aqui na unidade flagraram esse homem fazendo um gesto obsceno. Enfim, importunação sexual, essa é a expressão. Realmente é satisfação tê-la com a gente aqui no Jornal da PAN. Narciso Machado nos estúdios da nossa PAN FM. Eu queria que a senhora pudesse relatar o que de fato ocorreu na noite do sábado aqui no Hospital Nosso Senhor dos Passos. Bom dia. Bom dia a todos. Então, na noite do sábado, né, a equipe dos colaboradores do hospital foram acionados porque uma outra acompanhante, né, que estava acompanhando outro paciente nessa mesma enfermaria, presenciou, né, esse ato que esse indivíduo estava realizando dentro da enfermaria. Ele era acompanhante de um outro paciente, de um idoso, já tinha vindo outras vezes com um acompanhante desse mesmo paciente e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Assim que a equipe foi acionada, né, o agente de portaria foi até a enfermaria, retirou ele do local. Acionamos a polícia pelo 190, mas quando a polícia chegou, o indivíduo ele já não estava mais na unidade. Nesse caso, foi prestado um boletim de ocorrência na Polícia Civil aqui na unidade no município de São Cristóvão? Foi feito, né, um boletim de ocorrência, a gente tem um protocolo onde foi relatada toda a situação, foi mencionado, né, a acompanhante que logicamente ficou bastante constrangida, ficou bastante nervosa. A equipe acolheu, né, ela, podemos dizer que foi uma vítima, né, de importunação sexual, que é crime. E aí acolhemos essa que passou a ser paciente, né, que estava muito nervosa. Foi feita uma ficha de atendimento nela para ver se o estado de saúde dela, se precisava, né, de alguma intervenção médica, com algum medicamento para que ela pudesse se acalmar. Prestamos o boletim de ocorrência, mencionando todo o ocorrido, da acompanhante e até do agente da porteria também, que sofreu uma agressão também desse indivíduo. E agora aguardar, né, que as autoridades responsabilizem nas formas da lei esse, podemos chamar de criminoso, né? Criminoso. Ellen Prado, ela é diretora-presidente do Hospital Nosso Senhor dos Passos aqui em São Cristóvão. Inclusive, presidente, as imagens não são da unidade, algumas imagens que viralizaram nas redes sociais. Foi desta outra acompanhante de um outro paciente que acabou ali flagrando o momento, né? Isso, as imagens que estão circulando, né, foram feitas pela acompanhante. Nenhuma imagem do hospital, né, foi divulgada. A gente está recrutando todas as imagens do nosso circuito interno, para que caso, né, as autoridades policiais necessitem de algumas informações, a gente tem. Dentro da enfermaria, como tem pacientes, como tem procedimentos, não pode ter câmeras. Então, as imagens do ato, só tem essas que foram divulgadas. Não tem pelas imagens das câmeras do hospital. Mas dos corredores, de horário de chegada, da agressão que ele cometeu com um funcionário nosso, isso a gente está recrutando, salvando, para poder, caso seja necessário, a gente já ter em mãos. Ellen, um fato que aqui não é colocar a culpa no alvo, mas qual era o comportamento desse cidadão? Foi possível verificar como ele se comportava ali ao longo do acompanhamento do paciente? Então, isso foi averiguado, né? A gente solicitou informações de quem de fato presenciou, disse que na chegada dele não foi percebido nenhuma modificação de comportamento, mas quando os dois colaboradores do hospital chegaram na enfermaria para poder verificar o que estava acontecendo e retirar ele da unidade, percebeu sim, um comportamento diferente, ele muito agressivo, que inclusive não conseguia nem vestir a roupa, né? Nas imagens dá para ver que tem algumas fotos que ele está, acho que com a calça, não sei se retirou toda ou se só baixou, não sei, mas foi até um colaborador nosso que teve que ajudar a ele a vestir porque ele não conseguia. E muito agressivo para poder sair do local do ocorrido. Narciso Machado.
Raimundo, a pergunta que eu faço é, todas as providências, pelo que a gente está ouvindo da Ellen, foram tomadas. A equipe de segurança veio, retirou ele do local. Mas que vacilo cometido foi esse de que deixaram ele se evadir do local? Não tinha como segurá-lo em algum espaço? Era o ato de violência dele? Teve briga corporal com a equipe de segurança? O que aconteceu para não terem conseguido com que ele permanecesse no local e ser levado em flagrante? Então, a gente ficou com um funcionário nosso, com ele na porta, né, aguardando a chegada da polícia, que já tinha sido acionada pelo 90, mas, infelizmente, demorou bastante. Ele acabou sofrendo algumas agressões também por não sei quem foi que chegou, mas e aí fugiu, que inclusive os pertences dele ficaram aqui. Ele fugiu, a gente não tinha como segurar, até porque o agente de portaria também, né, sofreu uma agressão, que precisou passar por atendimento, e aí realmente a gente ficou impossibilitado de poder segurar ele à força. Demorou quanto tempo para a chegada da polícia, Ellen? Com relação aos pertences, algum tipo de Raimundo, eu acho que isso pode faz contato aí novamente com o Raimundo, para que a gente possa conseguir fazer este bate-bote. Ele não está me ouvindo, eu fiz uma outra pergunta na sequência para a Ellen, e ele acabou não observando. Faz contato com ele aí, por favor, meu caro. Tem medo de falar em público? Travou na hora de gravar um vídeo ou conduzir uma reunião? A Palco Escola de Oratória pode te ajudar. Você vai aprender a se comunicar com clareza, vencer o nervosismo e fortalecer a sua presença. As turmas de junho já, né? De junho já estão abertas. São exclusivas com no máximo 9 pessoas. Faça já seu contato pelo 991487919. 991487919. Palco Escola de Oratória, ative a sua voz e fortaleça sua presença. Com mais de 20 anos de experiência no transporte, movimentação e elevação de cargas pesadas, a Apollo Service Munks e Guindastes conta com uma frota de guindastes e caminhões Munks novos e com diversas capacidades operacionais, prontos para atender os mais variados projetos, como remoção de equipamentos na área comercial e industrial, montagem de galpões e suporte direto na construção civil. Peça seu orçamento pelo telefone 3041-5931, 3041-5931 ou pelo Instagram, @Apollo com 2 L's, _Aracaju. Apollo Service Munks e Guindastes, força precisa para quem precisa de força. De volta com Raimundo Moraes, que está com a diretora do Hospital Senhor dos Passos. Um homem foi flagrado cometendo um crime de importunação sexual neste final de semana. Raimundo, qual o tempo desde o momento em que a PM foi acionada para que ela chegasse no hospital? Quanto tempo demorou? Perfeito. Peço desculpas à nossa audiência, porque está oscilando muito aqui o sinal na unidade hospitalar. Fez aqui aquele questionamento do tempo, né, de espera por parte da polícia, Ellen. Então, do ocorrido até chegar, eu não sei precisar o horário que foi feita a ligação, mas foi mais de 2 horas. Caramba, mais de 2 horas para a polícia chegar até aí. Eu penso que o questionamento passado não foi ao ar. Com relação aos pertences, a senhora estava respondendo a Narciso que pertences ficaram aqui do cidadão. Algum tipo de identificação pode ajudar o trabalho investigativo? Sim, fora os pertences, né, dele, a gente tem a identificação dele completa, porque ele já tinha vindo outras vezes com um acompanhante. Então, todo acompanhante ele faz o cadastro. Então, a gente tem o nome, tem o endereço que ele deu, né, não foi ontem, ou não foi no sábado. A gente tem a ficha dele de dias anteriores, então a gente tem endereço, nome completo, RG, então os dados dele a gente tem, caso as autoridades policiais necessitem, a gente tem sim. Algum outro questionamento, Narciso? Não, só agradecer a Ellen pela atenção, meu caro Raimundo. Perfeito. Ellen, agradeço a sua participação aqui no Jornal da Fã. Algum outro questionamento, algum outro ponto, que fugiu da minha curiosidade jornalística, dispõe. Não, eu agradeço, né, a oportunidade de esclarecer e qualquer coisa também estamos aqui à disposição. Ellen Prado, ela é diretora-presidente do Hospital Senhor dos Passos, aqui em São Cristóvão, noticiando, descrevendo o que ocorreu na noite do último sábado com um acompanhante de um paciente que, lamentavelmente, crime de importunação sexual acontecendo aqui na unidade. Foi FM, quem sintoniza não muda. Ok, meu caro Raimundo Moraes, muito obrigado. Que bom que as providências foram tomadas, né? E este cidadão aí será devidamente processado. O inquérito, com certeza, vai concluir essa questão da importunação e ele deverá ficar à disposição da justiça para as medidas cabíveis.